Paulinho Gogó fez história na Praça é Nossa, bateu recordes de audiência e conquistou o público como poucos humoristas. Mas afinal, por que ele saiu do programa no auge? Carlos Alberto de Nóbrega revela os bastidores surpreendentes dessa decisão. E uma das coisas que você me perguntou antes, que eu queria voltar a falar, é o seguinte: você falou da pessoa crescer. Eu quero que aconteça isso. A minha melhor audiência era com o Paulinho Gogó, que começou não comigo, mas ele veio do Rio de Janeiro, que ele fazia a escolinha do professor Raimundo, e veio fazer. Ele veio de graça para São Paulo. Ele vinha de ônibus, porque ele disse que tinha um patrocinador no Rio que pagava tudo. Mas não era verdade. Ele vinha de ônibus, aí pegava uma condução, ia para o aeroporto. Na hora que chegava o pessoal que vinha de fora, ele estava lá e achava que ele também veio de avião. E ele não queria o cachê porque o meu patrocinador já tinha. Esse camarada tornou-se o mais importante comediante, o mais engraçado, o mais comentado da praça. Então, olha a minha alegria quando vi que ele começou a comprar um carro, comprar uma casa, começou a fazer show. Um belo dia, na pandemia, eu estou lá no sítio, me telefona. A minha mulher atendeu, ele disse: doutora Renata, eu estou com um problema, eu tive uma oferta assim, aqui, não tenho coragem de falar com o Carlos Alberto. Só que eu estava ouvindo pelo Viva Voz. Eu falei: manda ele ligar para mim, Mas eu sei como é que ele vai receber. Aí a Renata: não, pô, ele sabe, sei o quê. Aí, como ele não ligava, eu liguei para ele. Falei: ô Manfrini, pelo amor de Deus, rapaz, você... Ele falou da proposta: se você não fizesse, você é louco. Vai embora, cara. Teu trem chegou, pega, você não sabe quando ele volta. Ele me disse que ele ia poder mandar o filho estudar nos Estados Unidos, ia ser coprodutor de 6 filmes. Você acha que eu vou segurar um cara desse? Vai voar, é uma felicidade que eu tenho quando eu vejo que ele tem 3 programas na TV fechada. Quando ele foi fazer um show no Japão, foi uma coisa que eu criei. O Matheus Ceará, que era de todos o mais ligado a mim... Esteve aqui conosco também. Foi a mesma coisa. Ele falou, ele me chama de senhor, não sei porquê: seu Carlos, tem uma proposta para os Estados Unidos, vou ganhar $80 mil por mês, sei o quê, Paraná. O que eu faço? Se você não for, eu vou no outro lugar, cara. Pô, $80 mil morar nos Estados Unidos? Ele foi embora, nós somos amigos, falei com ele ontem. O Manfrini já veio 2 vezes jantar em casa. Não tem essa. Então, eu queria te perguntar, porque nós vamos conversar aqui sobre os vários momentos da sua carreira, né? Mas essa vitalidade que você traz até hoje, até que ponto é por causa da praça? Não. Qual é o papel da praça na sua alegria de trabalhar até hoje na televisão? Pelo seguinte, eu sempre gostei de esporte. Sempre gostei muito de esporte. O esporte me ensinou a ser disciplinado. Eu sempre tive uma vida regrada. Eu nunca bebi, nunca fumei. E amo o que eu faço. Gosto de escrever. Adoro escrever, muito. Adoro fazer uma reunião. E é uma coisa que eu nunca pensava em ter um programa meu, que era o programa do meu pai, mas sob minha responsabilidade. Eu fiquei com medo de fazer. Porque antes disso, eu trabalhei na Record, trabalhei na Tupi, trabalhei na TV Rio, na época áurea da TV Rio, que fazia muito humor. Foi quando eu conheci o Chico Anísio, o Jô, essa turma toda. E fomos crescendo juntos, e a minha paixão era muito grande, porque era tudo que eu sonhava na vida. Tudo que eu sonhava era trabalhar em televisão. Só que eu escrevia, eu aparecia pouco. Sempre que o Golias estava, eu escrevi talvez 90% de tudo que o Golias fez na carreira dele. E nós começamos a viajar pelo Brasil, fazendo show. Tamantina, teve uma época, em 1964, que tinha videotape, mas não tinha rede. Olha que loucura. Eu gravava na segunda-feira, que eu escrevia A Família Trapo, que era um programa que foi um sucesso maravilhoso. Na terça eu fazia a Praça da Alegria com meu pai. Com meu pai, eu fazia um papel lá com o Jô.
eu e o Jô. E na quarta-feira eu ia para o Rio, fazia o Riso ao Limite, que era um programa de humor que tinha. Na quinta eu ia para Porto Alegre, eu e Golias, fazia um programa lá. Na sexta a gente saía de Porto Alegre, ia para Curitiba, fazia o mesmo programa e voltava para São Paulo. Rapaz. Então, isso me ensinou, porque não é como era hoje. Era muito difícil antigamente, porque você, por exemplo, o avião, Rio-São Paulo, vai em 40 minutos. Aquela hora levava 1h40, 1h50. Ir para Recife fazer o show, levava 4 horas até Recife. E muitas vezes eu vinha dormindo no avião para poder ganhar dinheiro, poder aparecer junto com o Golias. Foi uma fase que nós começamos a crescer. E surgiram as oportunidades, porque até então, é uma coisa que me deixava muito triste, viu, Tamatina? Eu sempre tive muita personalidade, modéstia à parte. Eu queria ser eu. E as pessoas me chamavam de filho Manuel de Nóbrega. Aquilo me incomodava. Eu tinha um orgulho enorme do meu pai. Só que eu queria ser conhecido como Carlos Alberto. Eu fui batizado com esse nome. E então, preciso beber uma aguinha, desculpa. É a idade, viu? Toma uma aguinha, porque aí ajuda a melhorar o caminho. Hã? É. Aí você estava contando. Você estava falando que você queria ter um programa, você queria ser reconhecido como profissional que você era. É, porque quem escreve é desconhecido. Então, a família Tá, por exemplo, era Golias, Zelone, o Jô, Cidinha Campos, uma turma, Ricardo Corte Amaral. Só que eu não aparecia. Aquilo me incomodava, mas tudo bem, eu sempre fui escada, eu nunca fui comediante. Eu era escada do Golias, o mestre Golias. E o Golias era muito profissional. Então eu trabalhava com uma pessoa que eu gostava do que fazia. Eu via meu pai, a dificuldade que ele tinha de tantos programas, não é? E isso foi crescendo, à medida que eu ia crescendo e aumentando esse prazer. Sim. Aí meu pai morreu, eu tinha 40 anos de idade. Minha mãe estava pior do que ele, os dois morreram de câncer. Meu pai morreu em março, minha mãe em dezembro. E eu fiquei sozinho. O meu casamento já estava pelas tabelas, estava esperando minha mãe morrer para me separar. E eu me senti mais ou menos sozinho. E isso me deu uma força muito grande, ter que enfrentar o mundo sozinho. Porque aquelas pessoas que iam para a casa do meu pai jantar, bater papo, sumiram. Acho que eles tinham medo que eu fosse pedir favor, alguma coisa. E o que menos que eu queria era favor. Entendeu? Então eu tive que apanhar na marra, trabalhar na marra, ter que trabalhar porque tinha que segurar a barra. E aí você assumiu a praça. Não, aí fui para Globo. Uhum. Fui para Globo fazer os Trapalhões. Tá. Quando o Renato foi convidado para ir para Globo, ele disse, olha, eu venho, mas o Carlos Alberto tem que vir comigo, porque eu escrevi a maior parte do programa dele. Fui para o Rio, reencontrei o Boni, foi uma coisa, Daniel Filho, Paulo Biratã, você se lembra do Biratã? Sim, sim. Aquela turma. E aí eu descobri que eu não entendia nada de televisão, porque eu era diretor da Tupi, já quase que falida. Eu achava que eu sabia tudo. Quando eu cheguei na Globo, o Boni foi me mostrar a Boni, eu falei, meu Deus do céu, onde é que eu estou? Cara, eu não podia dizer que eu não conhecia aquilo. Porque, por exemplo, na Tupi a gente tinha 2 ilhas. 2 ilhas de edição. 2 ilhas de edição. Pra fazer a montagem dos programas. É. Né? A Globo, só num corredor de jornalismo, tinha mais ilhas do que a Tupi em todo o Brasil, pô. Era um mundo que eu desconhecia. Só que eu não podia dizer que eu não entendia. Então, o que aconteceu? Aquela turma toda começou comigo na TV Rio, Walter Clark. O Walter Clark, para quem não sabe, ele fez a Globo. Ele levou o Boni. É da tua época, não, né? Você é bem mais recente. Eu já peguei... O Boni ainda estava na Globo, quando eu comecei. Né? Isso o Walter foi, Clark já não estava. Mas, isso foi em 76. Isso. 1976. Então, o que eu fazia? Como minha família é do Rio,
Eu ia 2 dias antes para o Rio, ia para Tupi para rever os amigos. Então, eu ia ver o Daniel dirigindo, eu ia ver o Paulo dirigindo, o Manga, Carlos Manga. E, sem eles saberem, eu ficava olhando o que eles estavam fazendo, porque era um outro mundo para mim. E aconteceu uma coisa assim, não é triste, mas foi a realidade. Quando fez 1 ano da morte do meu pai, falei, Boni, eu queria que o Jornal Nacional desse só uma noticiazinha, mandar rezar uma missa para o meu pai. E o Boni disse, não, Carlos Alberto, o seu Nóbrega era muito alegre e tal, vamos fazer uma coisa alegre. Você é muito amigo do Chico. Ele fazia o Chico City. Uhum. E quem dirigia era o Manga. O Manga foi um dos professores que eu tive. E meu irmãozaço. Fala com o Chico se ele dá um bloco do Chico City para você botar a praça. 15, 20 minutos. E eu fui para a casa do Chico Anísio, estava em reunião de produção. Estava ele, o Manga, o Paulo Celestino, se lembra dele? E disse, olha, isso assim, assim, assim. O Chico disse, não, vamos fazer o programa inteiro para o teu pai. Imagine um bloco. Era a semana que antecedia o Carnaval. Ele falou, você volta para o Rio, eu vim para fazer os Trapalhões. Você volta para São Paulo e na quarta-feira, que era quarta-feira de cinza, você vem e me traz o programa pronto. Cara, minha família estava no Guarujá, eu nem fui, eu fiquei em casa. Peguei o baúzão que eu tinha, coisas da praça, né? E montei um programa, escrevi um programa, na quarta-feira levei, gravamos o programa com o Chico Anísio sentado no banco. E o Chico queria fazer... na praça eu fazia com o meu pai, era tudo improviso. Eu falava mal do meu pai e ele falava mal do filho dele. Não é falar mal, coisas. E deu muito resultado isso, porque sabiam que era pai e filho. E o Chico falou, olha, então em vez de pai e filho, você vai falar do Chico Anísio ou eu vou falar de você? Falei, tá bom. Quando eu voltei, eu estava no avião, falei, peraí, se o público não entender isso, como é que vai ser? Aí, do aeroporto de Congonhas, que não tinha celular naquela época, eu liguei para o Chico, Chico, você não acha que é perigoso assim? O meu pai sempre quis que o neto dele trabalhasse junto com ele. Que tal se eu chegar no final do programa, tirar o jornal, só dá licença, que esse banco me pertence? Ele adorou. Então nós fizemos o programa, no final eu entro, digo, só dá licença, esse jornal é meu. Ele sai, entra o meu filho mais velho, senta do meu lado e diz, eu estou chateado, sabe por causa do meu pai? Aí frisou a imagem, entrou a música e entendeu-se que era o passado, a conversa do meu pai. Bom, aí eu voltei para São Paulo, tal. Quando eu cheguei no Rio, eu tinha um recado para falar com o Boni. Ele disse, olha, o doutor Roberto assistiu o programa e ele quer que você continue fazendo a praça. Então, eu fiquei numa felicidade que você não faz ideia. Você não pode imaginar. Escrevi o programa e me botei. Porque as 2 ou 3 vezes que meu pai não pôde fazer a praça, eu fiquei no banco no lugar dele. Então, eu tinha já experiência já de outros programas que eu fazia. Show do dia 7 com o Newton Travesso, Manuel Carlos. Eu já tinha ganho o prêmio Roquete Pinto, que era um... Era o mais importante da televisão. Eu já estava realizado como diretor, como redator e diretor. Já estava realizado. Eu só não estava aparecendo da maneira que também não fazia questão nenhuma. Aí o Boni disse, Alberto, não pode ser você não, nem o Chico. O Chico já faz o Fantástico e faz Chico City. Se você fizer e for um fracasso, acabou a tua carreira. Que vão dizer, olha, é bom que teu pai foi ruim com você. Eu não quero isso para você. Eu entendi. Tem que ser uma pessoa totalmente diferente do Nóbrega. Aí, pessoal, vamos botar o Miele. Gente, você não pode imaginar a minha dor, porque eu tinha pedido a minha mãe há pouco tempo. Em dezembro, isso foi em março, mais ou menos. E eu vi o Miele sentado no lugar que era do meu pai.
E existe uma solidão que é a pior de todas, é a solidão de hotel. Você não pode imaginar o que é ser solidão de hotel, é terrível. Eu chorava tanto, porque eu sonhava, que meu pai estava, que eu estava assistindo o ensaio, e meu pai chegava e dizia, ô pai, o senhor chegou, vamos lá, vai sentar. Não, meu filho. Ele dizia, deixa, tá bom. Várias vezes eu sonhei com isso. E um dia, eles resolveram mudar a praça. Queriam globalizar a praça. Intelectualizar a praça. Isso não existe. A praça é coisa do povo. É humor simples, não humor que a Globo fazia. Eles nunca engoliram a praça. Nunca. E eu cheguei um dia em casa, eu tinha um baú imenso de texto do meu pai. E no terreno ao lado da minha casa era meu, que era do meu pai, ficou para mim. Eu fui, peguei um funcionário meu, levamos lá para o terreno, botei fogo em todo o arquivo que eu tinha do meu pai. Eu falei, nunca mais, filho da mãe, nenhum vai fazer isso. E quem acabou fazendo fui eu. Foi você. Muito bom. Valeu por acompanhar até aqui. Se curtiu o papo, deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!